Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, sua resenha de toda manhã, de todo dia, com informações do Fluminense para vocês. E hoje é dia decisivo aí para o Fluminense, importantíssimo. Temos clássico contra o Botafogo, temos pré-jogo 1h30 da tarde, tem pós-jogo logo após o jogo do Fluminense. Então fica aí que o Resenha Express está chegando com notícias quentinhas para vocês aí. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e pedindo a vocês para não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda a ir mais longe. A galera aí que puder também, né? Embaixo desse vídeo tem um campo comentário. Você chega comentário pro lado, arrasta ele pro lado, vai estar lá o hypar ou ripar. Cara, vocês não têm ideia como vocês estão me ajudando ripando os vídeos. A gente está conseguindo ter uma audiência muito boa nos vídeos, conseguindo crescer o canal por causa dos vídeos. E vocês são responsáveis por isso. Quando vocês dão um hypar lá, ou ripar, vocês fazem o canal chegar a mais pessoas. A gente está ganhando inscritos, estamos com quase 24 mil inscritos. Lembrando que 25 mil vai ter sorteio de camisa oficial, sorteio de camisas retrô, brindes e muito mais. Tá bom? Então dá essa moral pra gente, não esquece de hypar o vídeo também não. Galera, vamos começar aqui com as nossas notícias do Fluminense de hoje. Já tem provável escalação do Fluminense, tem dúvida, tem jogador que agora estão dizendo que vai ser relacionado, enfim. Vamos começar com esse caso aí. E também tem Diniz, tem mais Diniz. Diniz deu entrevista para o GE e todo mundo falando sobre Diniz. Galera, a Central Fluminense, que tem acertado bastante aí nas notícias, né? O meu amigo Wilson Forte trouxe aí duas informações importantes para a gente que a gente vai repercutir aqui. Uma que eles trouxeram aqui, que foi do GE, né? E que a gente vai falar já já, que é sobre o Hércules, mas o que foi notícia aqui da própria Central Fluminense é essa aqui, ó. Que o Fuentes será relacionado para a partida contra o Botafogo, tá bom? Essa informação aqui trazida aqui, ó. Gabriel Fuentes de volta aos relacionados. O lateral retorna para a partida depois da partida final do Carioca. Aí o Wilson tinha colocado isso aqui, informação da Central Fluminense, e logo depois ele colocou também aqui, mais uma vez, sobre o Gabriel Fuentes, dizendo que ele será relacionado para a partida. Então, na verdade, repetiram as postagens, né? As duas são do Wilson Forte, que faz parte da Central Fluminense, jornalista da Central Fluminense, trazendo aí que Gabriel Fuentes será relacionado. Galera, eu tinha trazido essa informação, e o Gabriel Amaral também, de que ele não seria relacionado por conta da grama sintética, tá? A gente às vezes erra, mas a gente tem que manter, por respeito à nossa fonte, a gente tem que manter a informação que a gente recebeu. Embora o meu querido amigo Wilson Fortes tenha acertado tudo aí, a chance dele estar certo é maior do que a minha de estar certo, e a do Gabriel, eu mantenho por respeito à minha fonte, né, de que o jogador não vai ser relacionado por causa da grama sintética. Mas o Wilson está trazendo aí que ele será relacionado. Vamos ver o que vai acontecer para o jogo. Seria muito bom, na verdade, que ele fosse relacionado, né? Porque é importante já o René ter a sombra dele ali. E eu acho que a tendência natural é realmente o Fuentes ganhar a posição, porque o Fuentes é mais jogador que o René. Embora o René esteja vivendo um bom momento, a gente sabe que o Fuentes é mais jogador e que merece, merece não, né? Já vai estar titular novamente. Enfim, então essa informação aí sobre o Fuentes para vocês. E vamos direto aqui para a informação sobre Hércules. É verdade. Cara, o Hércules pintou aí como dúvida para o jogo contra o Botafogo. E por que ele pintou como dúvida para o jogo contra o Botafogo? Notícia trazida para o GE, repercutida aqui pelo Netflu, diz o seguinte: informa o portal GE que o volante Hércules, que tem sido titular no Fluminense com o técnico Renato Gaúcho, é dúvida para o clássico de sábado, 21 horas, no estádio Newton Santos contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O jogador está com suspeita de conjuntivite, isso mesmo. E aí vem mostrando uma imagem do Bernal aqui, que eu acho que foi uma falha do Netflu, que eles falam aqui, ó. Ainda segundo o veículo, o atleta vai consultar o especialista para ter um diagnóstico mais preciso e, caso confirmado, pode ficar fora da partida. Neste caso, se o jogador não puder ser relacionado, a tendência é que Facundo Bernal assuma a titularidade no meio de campo ao lado do Martinelli e Ganso. Bem, eles falaram que o GE disse isso, mas eu acabei também de consultar o GE e a informação que está no GE não é essa.
O GE, inclusive, já dá aqui a provável escalação do Fluminense com o Nonato. Com o Nonato entrando aí no lugar do Hércules. Seria Nonato e não Hércules. E aí pinta a dúvida. É Nonato? É Hércules? Quem vai para o jogo, na verdade? Vocês lembram que ontem eu trouxe para vocês no nosso Resenha Express de manhã, que o Nonato começou a ganhar corpo. O Nonato com possível reserva imediato para Martinelli e para o próprio Hércules, que na ausência de um deles era o Nonato e não mais o Bernal que ia ter oportunidade. Vocês lembram que eu falei isso? Então, se houver essa ausência do Hércules, seguindo o que eu descobri de bastidor do Fluminense, é muito provável que seja isso aqui que o GE está colocando mesmo, o Nonato e não o Bernal a ter oportunidade para esse jogo contra o Botafogo. Justamente pelo fato do Nonato vir, né, já não é de hoje, o Nonato vem de atuações boas e está ganhando a confiança do Renato Gaúcho. Então, se eu tivesse que arriscar, e aí não é informação, é um palpite, eu acho que se o Hércules não for para o jogo, e tem grande chance disso acontecer, porque provavelmente o que ele tem é conjuntivite, está com o olho todo remelado, o Renato é quem vai jogar e não o Bernal. Tá? Muito provável que isso aconteça. De todo modo, hoje às 1h30 da tarde, a gente vai fazer o nosso pré-jogo e pode ser que a gente já tenha alguma informação a respeito dessa possibilidade. E aí eu convido vocês para 1h30 a estar aqui no pré-jogo com a gente. Mas é isso aí. Provável que o Nonato seja o cara e não o Bernal, tá, galera? Eu queria saber a opinião de vocês aí sobre essa possibilidade de ser o Nonato e não o Bernal, se vocês acham que realmente, pelo momento, o Nonato merecia mais, o Bernal não vem fazendo partidas com o Nonato, enfim. Queria saber a opinião dos amigos, das amigas aí. O que vocês acham? Quem mereceria estar aí? Vou aguardar vocês falando aí. Quero ver, vou ficar tipo uma enquete aqui. Quero ver vocês falando aí. Para fechar nosso vídeo, galera, até porque as informações do jogo a gente vai ter hoje à tarde. Ontem, né, o GE jogou no ar aí a entrevista com o Fernando Diniz, que repercutiu bastante. E uma fala do Diniz me chamou muito a atenção e eu queria trazer aqui para vocês, porque o Ganso é sempre motivo de debate. E ontem eu tive um debate acalorado com a minha querida Cris, com a minha querida Luana, que são gansetes apaixonadas pelo Ganso, gostam muito da nossa ave. Eu também gosto, mas não da forma que elas gostam demais. E no nosso debate, elas defendiam a ideia de que o Ganso é um gênio, um craque. E eu não acho que ele seja gênio e craque. Eu acho que o Ganso é um ótimo jogador, um ídolo histórico do Fluminense, sem dúvida nenhuma, um dos grandes ídolos da nossa história, mas não é craque, porque eu sou um pouco exigente com isso de craque. Craque para mim é esse Dani, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, né? Dos que eu vi aí, né? Messi, Cristiano Ronaldo. Eu vejo o Ganso como um ótimo jogador e não acho que seja um gênio, como as pessoas falam também. E o Diniz, ele fala o contrário, ele acha o Ganso craque gênio, mas ele diz o porquê que o Ganso não foi mais longe, que é o mesmo pensamento que eu tenho. Só que difere de mim pro Diniz é que o Diniz diz que o Ganso é um craque, um gênio, eu digo que não. Mas o Diniz explica por que o Ganso não foi mais longe. Se liga no que o Diniz vai falar aí e vê se vocês concordam com ele, tá? Esse daí foi um vídeo do GE. A gente paralisou a câmera aqui para não ter maiores problemas, mas é um vídeo do GE. Vamos ver o que ele fala aí. Das coisas que, da minha história com o Ganso, eu falei para ele que eu considero ele um gênio mesmo, um gênio para jogar futebol. Um gênio do pensamento, da intuição, um cara que precisa às vezes, de um toque ou dois, às vezes nenhum, para poder clarear um jogo inteiro, né? E eu acho que o erro do Ganso, o Ganso era um cara para disputar 2, 3 Copas do Mundo, que é um cara muito diferente. Naquilo que ele faz, ele é o mais diferente de todos. Mas eu acho que o Ganso na base, talvez tenha ouvido assim, você é um cara genial, então um cara que é gênio, aquela coisa, não precisa correr. Canso de falar isso aqui, né? Que o Ganso não tem intensidade, o Ganso não se movimenta muito, não corre. E aí o pessoal fala, não, é a bola que tem que correr. O próprio Fernando Diniz, que é um defensor do futebol arte, do futebol do drible, da jogada, tá dizendo isso aí. Que o Ganso deve ter sido orientado a não correr na base. É por isso que ele deixou de ser o jogador que ele poderia ter sido. Mas vamos ouvir mais um pouquinho do Fernando Diniz aí. E se o Ganso tivesse corrido mais, que agora, hoje em dia, o Ganso, eu percebo... Ele corre mais hoje. Ele corre mais do que corria antes, mas na parte tática. Porque ele é um cara inteligente para entender as coisas. Isso aí. Então, comigo foi uma das coisas que eu sempre conversava com ele, ele
E ele foi entendendo que precisava, que não ia tirar pedaço dele ele ser solidário. Pelo contrário, ele ia acabar abrindo mais espaço para a genialidade, que ele ia estar mais perto do jogo, ia estar mais conectado com os jogadores. Então, acho que na base, às vezes, os jogadores que são mais talentosos, eles acabam tendo muita liberdade na parte tática que não deveria, que tem que aprender da parte tática, não é engessar, é só ser um pouco... E a parte tática, o que é? É a parte solidária do jogo. Enfim, isso explica muito do porquê que o Ganso não foi mais longe. O Ganso, galera, eu nunca questionei a qualidade técnica do Ganso. O Ganso sempre foi um jogador acima da média. Né? Eu não tenho capacidade nenhuma de dizer que o Ganso não é acima da média. Ele é acima da média. Tecnicamente, ele é um monstro. Em inteligência, ele é um absurdo de inteligência. O problema é que só isso não basta. Eu canso de falar isso. O futebol hoje se tornou muito mais físico e tático. E justamente na parte física e tática é que o Ganso deixa a desejar. Simplesmente na parte física e tática. Se física e taticamente ele não consegue desempenhar, ele não vai conseguir ir longe. Ir longe, que eu quero dizer, é ser um cracaço de um grande time europeu numa grande liga, é se disputar a Copa do Mundo, coisas do tipo, que o Ganso nunca disputou uma Copa do Mundo, foi muito pouco convocado, não deu certo nos grandes centros onde o jogo realmente é muito mais competitivo. E eu acho que o Diniz explica um pouco sobre o Ganso. Então, aquilo que eu sempre falo, não é só a bola que tem que correr, o jogador também tem que correr, principalmente nos tempos de hoje. Tá bom, galera? Então, sei que é polêmico o lance, mas isso aí foi um pouquinho do Resenha Express de hoje. Lembrando que 1h30 tem o nosso pré-jogo. Aguardo vocês aqui. Saudações tricolores. Valeu, galera.